Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom que você está continuando aqui o nosso estudo, tá firme e forte. Eu não sei se você sabe, mas a gente já está chegando ao final do nosso estudo. Estamos aí encaminhando para o final. São 12 lições, sendo que uma delas, a próxima, ela está dividida em duas partes. Então são 13, na verdade, né? Só que a 11 é a parte 1 e a parte 2. É um estudo muito importante e eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, espere, aguarde que logo a gente vai para o nosso estudo 11 e vai ficar muito legal. Hoje nós vamos estudar o 10, que é sobre falsos profetas. Veja, ninguém é ingênuo o suficiente para clonar ou falsificar uma nota de R$3, certo? Seria uma estupidez. As pessoas, então, o que elas fazem é falsificar aquilo que é verdadeiro, aquilo que já existe, obviamente. E a falsificação, ela tem um elemento que é básico para ela funcionar. Ela tem que ser mais parecida quanto possível do original. E para você não ser enganado por uma falsificação, você deve conhecer o produto verdadeiro. Você deve saber os detalhes desse produto verdadeiro. Então, ao comparar, você vai saber se você está trabalhando com uma falsificação ou não. É isso que os especialistas em artes, eles fazem. Então cada arte, seja uma pintura, uma escultura, esses especialistas eles conhecem cada detalhe, inclusive cada defeito, cada traço, cada pintura, cada movimento do artista original. Então quando ele se depara com uma falsificação, ele consegue saber facilmente que é uma falsificação. Hoje nós vamos ver que existe um alerta dentro da palavra de Deus para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Mas a grande pergunta é, como que eu sei? Como eu identifico falsos profetas? Aliás, é difícil hoje em dia a gente saber qual é o caminho verdadeiro, aliás. Afinal de contas, existem muitas pessoas falando em nome de Deus, ensinando doutrinas com a Bíblia na mão. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é o caminho correto? O que é de fato a verdade? No estudo de hoje nós vamos à palavra de Deus e nós vamos ver como que a palavra de Deus, além de nos alertar, ela também nos ajuda a identificar esses falsos profetas. Mas eu acho que você já percebeu aqui na minha introdução que para identificar um falso profeta, você deve conhecer os verdadeiros, você deve conhecer a verdade bíblica, você deve observar a verdade bíblica para você não ser enganado, tá legal? Por isso então vamos para nossa primeira pergunta, que diz assim: qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? E aí a gente vai lá para Mateus, abre sua Bíblia aí, se você tiver com ela em mãos, ou acompanha comigo aqui, Mateus capítulo 24, versículo 24. E o Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Nesse sermão, ele trata dessa questão do falso profeta várias vezes. Parece que essa é uma preocupação de Jesus em relação ao fim do mundo, antes do fim do mundo. Nós vamos ver no próximo estudo um pouco mais desses textos do capítulo 24, por enquanto nós ficamos com esse daqui. Então vamos responder juntos, de acordo com esse texto bíblico aqui, vamos responder junto a nossa pergunta: qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Viriam então falsos cristos e falsos profetas. Então nós devemos cuidar, tá certo? Porque esse é um alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta é: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Dá uma olhada aí na sua lição e você vai ver que existe um texto aí que é 1 João capítulo 4, versículo 1. Então, como saber se um profeta ele é verdadeiro ou falso? Que pergunta importante, né? Tá preparado para saber a resposta? Vamos lá comigo então em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja, o apóstolo João, então, ele faz também uma advertência, assim como Cristo. Ele diz assim: olha gente, cuidado com os falsos profetas, tem muitos falsos profetas se levantando no mundo e você precisa tomar cuidado, tá certo? Agora, como que você faz isso? Segundo ele, você precisa provar esses espíritos ou esses profetas. Então você não deve acreditar simplesmente, o pastor Fábio tá aqui falando, ensinando você, porque sim. Prove eles, veja se o que eles estão falando estão realmente de acordo, tá certo? Então a gente vai ver agora aqui algumas dicas de como a gente pode, e a pergunta número 3, tá? De como que a gente pode identificar esse falso profeta. Então vamos lá? A pergunta número 3 diz assim, ó: quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Então agora a gente vai ver um conjunto, você tem aí, né, o A, o B, o C e o D, um conjunto de características de um profeta verdadeiro e até de um profeta falso, de como você identificar esse profeta. E vai ser bastante interessante. Você está em 1 João, espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, no capítulo 4 ainda, só que agora a gente vai ler o verso 2. Então, a primeira dica que nós temos aqui é o seguinte, olha: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, no tempo de João, existiam alguns falsos profetas ensinando
que Jesus Cristo ele veio em aparência de carne humana, mas que ele não era a carne humana, porque o corpo ele é um elemento mau, segundo a filosofia grega. Então eles acreditavam que Jesus, se ele de fato ele era Deus, ele não poderia ter vindo com esse corpo. Então ele era como um holograma, né? Ele parecia que era, mas não era na verdade. Então o apóstolo João ele diz o seguinte: olha, todos aqueles que são verdadeiros profetas, eles confessam que Jesus Cristo ele veio em carne. Se você quiser avançar, e no verso 13 ele diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então existem falsos ensinamentos sobre quem é Jesus. Então alguns dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser criado, outros dizem que Jesus é Deus, mas ele é um Deus menor, e você tem que conhecer a respeito de Cristo, a respeito do que a Bíblia fala sobre ele, para você não ser enganado por falsos profetas, falsas igrejas que podem ensinar coisas desvirtuadas para você, tá bom? Então a primeira resposta aí que você pode colocar na letra A, 1 João capítulo 4, verso 2, a primeira característica do verdadeiro profeta é confessar Jesus Cristo, tá certo? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que os apóstolos escreveram sobre ele, o que o próprio Jesus falou sobre ele. Próximo ponto ou característica está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 23, que é o B aí. Então vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que texto interessantíssimo aqui, meus amigos. Nós vemos então que uma das coisas que o verdadeiro profeta ele deve produzir são bons frutos. Então ele vai dizer, o Senhor Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Então o falso profeta, como eu disse para vocês, ele não é uma pessoa que você bate o olho e você percebe que ela é um falso profeta. Não, ele vem vestido de ovelha, ele vem com um ar de santidade, ele vem com um ar de sabedoria, com boas palavras. Ele é estrategista. Então, cuidado. Às vezes você confia muito no seu olhar clínico. Eu sei quando a pessoa é boa, quando ela é ruim. Cuidado, você pode se decepcionar. Jesus disse que eles vêm vestidos de ovelhas. Então, é um dos pontos. Ele deve dar bons frutos. Você deve olhar, então, para aquela igreja, para aquele pastor que você gosta na internet, para aquele padre, e você precisa ver, ele dá bons frutos na sua vida? Será que realmente... Ontem mesmo eu estava vendo na internet uma acusação que membros de uma igreja, eu não vou dizer a denominação, estavam fazendo em relação a alguns pastores da sua própria denominação. E eles estavam muito bravos, e justamente bravos, porque eles diziam que alguns pastores da igreja deles ganhavam cerca de 400 mil reais por mês. E isso tendo uma igreja num lugar pobre, lá no Nordeste, lugar de gente simples, e esses homens vivendo de uma maneira luxuosa, ganhando absurdos de dinheiro. Pelos seus frutos os conhecereis. Então cuidado com isso daí, tá bom? E em diante Jesus ele vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então pode ser que esse falso profeta ele até anuncia Cristo, ele confessa Jesus Cristo da forma como a Bíblia ensina e explica, porém ele precisa dar bons frutos. E não é apenas dizer Senhor, olha, ele fala bonito, e ele ora bonito, e ele tem uma mensagem bonita. Isso daí também não caracteriza um verdadeiro profeta, ou não é suficiente para caracterizar o verdadeiro profeta. Tá dando para entender? E aí Jesus vai dizer, naquele dia, eles dirão, Senhor, nós não profetizamos, curamos, fizemos milagres, etc. Jesus vai olhar para eles e dizer: nunca vos conheci. Então você pode ter um camarada que fala bonito, que diz que Senhor é Deus, etc. Alguém que faz milagres, mostra sinais, e você pode dizer: esse homem só pode ser de Deus. Cuidado, ainda pode ser que não. Mas tem outras dicas aqui que vai ajudar a gente a descobrir se o tal profeta, ou tal pastor, ou tal igreja é realmente de Deus ou não. Vamos lá continuar aqui as nossas perguntas. Então vamos para a letra C. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 a
22. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então aqui uma dica muito importante, porque realmente é a resposta, uma das respostas para a pergunta que nós fizemos aqui no nosso estudo. Então, ali em Deuteronômio, Moisés escreve, e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como eu vou saber se alguém aparecer para mim dizendo a palavra do Senhor para você? Como eu vou saber se é de Deus ou não é de Deus? Então diz aqui, olha, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então tudo que Deus fala acontece. Se esse profeta está profetizando alguma coisa, essa coisa deve acontecer. Se não acontecer, esse profeta falou da cabeça dele apenas. Porque se Deus falou, tem que se cumprir. Dá para entender? Então o profeta ele não pode, em hipótese alguma, ter alguma profecia no seu rol de profecias ou de previsões em relação ao futuro que não se cumpriu, que não funcionou de alguma forma ou de outra. Por quê? Porque senão Deus não falou com ele. E eu tô me lembrando agora, quando eu era bem juvenil para adolescência, assim, eu fui numa igreja evangélica e lá um pastor, ele pediu para eu levantar e ele apontou para mim e perguntou, você toca algum instrumento musical? E eu disse sim. Na época eu era criança, eu tocava aquelas flautinhas doce e ele falou assim, pois Deus está me mostrando que você ainda vai fazer parte de uma grande banda. Bom, já tô com 40 anos e ainda não faço parte dessa grande banda. Provavelmente esse profeta falou coisa da cabeça dele, tá bom? Então, Deuteronômio 18, você pode colocar aí então, escrever aí na sua resposta, suas profecias devem se cumprir, tá bom? E um parêntese aqui, nem todo profeta, ele faz profecias em relação ao futuro. Por exemplo, o João Batista, Jesus falou que nenhum profeta foi maior que ele, nascido de mulher. Mas se você olha no que ele faz, nas mensagens que ele tem, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, chamando o povo de volta para Deus, e não existe nenhuma profecia em relação ao futuro. Então, nem sempre o profeta de Deus, ele aparece para predizer alguma coisa em relação ao futuro. Muitas vezes ele tem uma mensagem de Deus para poder advertir a igreja, advertir o povo, advertir uma pessoa em específico, um rei, etc. E não necessariamente falar sobre o futuro. É bom a gente ter isso em mente para a gente desmistificar também algumas coisas, né? A profeta é um vidente. Não, nem sempre ele vai prever alguma coisa em relação ao futuro. Vamos lá então para a última aqui, a última característica aí que a gente tem que colocar. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, né, fazer um milagre. Verso 2. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. E agora o verso 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha que coisa importante aqui, meus amigos. Então, o profeta, ele pode fazer um milagre, ele pode dar um sinal, ele pode dizer que teve um sonho, ele pode mostrar para você, provar para você, fazendo fogo cair do céu, enfim. Mas se ele disser para você, ó, venha, vamos após outros deuses, em outras palavras, se ele fazer com que você abandone a lei de Deus, ele não é um verdadeiro profeta. Porque a lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Então é esse o caso. Então como você identifica uma característica importantíssima, o verdadeiro profeta? Ele faz você se afastar de Deus ou se aproximar de Deus? Ele ensina você a cumprir os mandamentos de Deus ou ir longe dos mandamentos de Deus? Então se é um profeta que diz o seguinte, olha, não tem problema fazer sexo antes do casamento, tá tudo bem com isso, não é um profeta de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Se ele diz o seguinte, olha, você pode ser desonesto em algumas ocasiões, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sermos honestos. Se é um profeta que ensina, você pode escolher o dia que você vai guardar, pode ser domingo, pode ser segunda, você não precisa guardar dia nenhum, isso daí é coisa do passado, também não é um profeta de Deus, ele está afastando você dos mandamentos de Deus, porque Deus claramente no seu mandamento, ele diz pra gente guardar o sábado. Então você está entendendo que uma das formas de identificar o verdadeiro profeta é olhar para a Bíblia e ver se o que ele está ensinando de fato está escrito ali. E se você vai no livro de Atos, tem uma história incrível ali, que Paulo ele passa por Bereia e passa por Tessalônica, essas duas cidades, e ele vai ensinando a palavra de Deus. E Lucas, ele vai dizer que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles olhavam na palavra de Deus para ver se de fato o que Paulo ensinava estava ali. Você está entendendo? Satanás, quando ele aparece para tentar Jesus no deserto, e ele vai com estratagemas, com ideias, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra
em pão. Olha, se tu és o filho de Deus, se jogue aqui no pináculo do templo, porque a palavra de Deus diz que aos teus anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem. Olha, se você quiser ganhar o mundo inteiro, se ajoelhe diante de mim, eu te concedo. Então, toda tentação que Satanás ele tentou usar contra Jesus, como Jesus respondeu? Você se lembra, Mateus capítulo 4? Ele respondeu, está escrito, nem só de pão verá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então a Bíblia foi a proteção, inclusive, de Jesus contra os enganos de Satanás. Então, gente, todos esses estudos que nós fizemos até aqui, e eu convido você a revê-los, a voltar nos estudos que você teve mais dúvidas, assistir de novo, eles são uma forma de você se blindar contra falsos profetas, que podem te ensinar coisas erradas, tá legal? Vamos continuar então aqui, temos a nossa próxima pergunta. Hoje está sendo um estudo um pouquinho mais extenso, porque ele realmente é um pouco mais complicado, mas ele é muito importante, porque você não pode ser enganado. Imagina, chegar na volta de Jesus, você não entrar no céu porque você foi enganado. Seria muito triste. Você não precisa ser enganado porque a Bíblia está aí na tua mão e a gente está aqui te ajudando, tá bom? Quarta pergunta então, diz assim, Satanás é o mestre do disfarce. Como ele usou e usa essa habilidade para enganar o ser humano? E aqui está um ponto bastante importante. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Nós sabemos que essa serpente é uma criatura de Deus. A Bíblia ela é muito clara em dizer que ela era um dos mais belos animais que o Senhor Deus tinha colocado no jardim. Então é um animal de Deus. Satanás então ele se encarna nessa serpente para poder conversar com Eva e enganá-la. Então a estratégia de Satanás é fazer o quê? Ele não aparece como ele é. Ele nunca vai aparecer para você e dizer o seguinte, olha, eu sou Satanás, eu estou montando aqui um templo satânico e eu gostaria que você viesse para ser um dos meus adoradores. O que você acha? Bom, se ele fizesse essa proposta, 99,9% das pessoas recusariam a proposta do inimigo de Deus, né? Com certeza, algumas talvez aceitariam, mas a maioria não aceitaria. Então o que ele faz? Ele é o mestre do disfarce. Ele se disfarça inclusive de coisas boas. Deus havia feito aquela serpente bela, impressionante, que enchia os olhos só de você olhar para ela, dava vontade de ficar contemplando, e ele usa essa criação de Deus para poder enganar Eva, e hoje ele não mudou, gente. Hoje ele usa a mesma coisa. Hoje ele usa terno e gravata, palavra bonita, gelzinho no cabelo, ênfase na oração, aquela oração que você sente assim que o Espírito de Deus tomou conta de você. Ele usa a própria Bíblia, como ele fez com Jesus Cristo, usando um salmo lá nas tentações de Jesus. Então você percebe que Satanás, ele é bom nisso, mas dá para piorar. Satanás, ele é bom mesmo. Vamos ver ali o segundo texto que aparece na nossa pergunta aqui, a 4, né? Como que ele usou e usa essa habilidade, né? A gente viu como ele usou, né? Ele encarnou lá na serpente, coloca aí. Agora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Gente, agora a coisa ficou séria. Quer dizer que você pode estar no seu quarto e um anjo aparecer para você brilhante, impressionantemente belo e falando palavras com voz de trovão e tal, e ser Satanás. Nossa, pastor, agora o senhor complicou a nossa vida. Como é que eu vou saber se uma visão, um anjo que me apareceu na estrada, um anjo que me apareceu no quarto, como que eu vou saber se é Satanás ou se é Deus? De novo, o mesmo tópico. Volta lá naqueles tópicos. Você precisa conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado. Quando Satanás tenta enganar Jesus, ele diz, está escrito. Mas você consegue dizer, está escrito? Ai, pastor, eu não conheço muito bem a Bíblia não. Então cuidado, você pode ser enganado. Você precisa ir na Bíblia, você precisa estudar. Você não pode aceitar de cara qualquer coisa que te falam. Como diz o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, conforme a gente leu, provem os espíritos para saber se eles são de Deus, para ver se esses profetas são de Deus, tá certo? Então, quinta pergunta, diz assim, que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Pergunta estranha, né? Calma que você vai saber por que eu tô querendo citar aqui algumas mulheres que também foram profetas, ou melhor dizendo, profetisas. A primeira delas nós encontramos em Êxodo capítulo 15, no versículo 20, e diz assim, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então a primeira profetisa que era a irmã de Moisés, Miriam, ela foi profetisa de Deus aí no seu tempo, tá certo? Agora um próximo texto aqui é Juízes capítulo 4, versículo 4, e nós vemos aqui uma outra profetisa e diz assim, naquela época Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Então, próxima profetisa aí, você já viu? Débora, escreve aí também, são 4, tá certo? Agora, Lucas capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então, de novo, nós temos uma profetisa chamada Ana. E, finalmente, nós temos aqui Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo
9, e diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9: e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então nós temos aqui as filhas de Filipe, que eram também profetisas. Isso aqui deve chamar nossa atenção em vários níveis. Primeiro deles, muitos dizem que a Bíblia é um livro machista, mas nós temos aqui profetisas, pessoas que lideravam, pessoas que aconselhavam, pessoas que em nome de Deus exortavam, disciplinavam, inclusive homens do seu tempo. Então isso quebra algumas barreiras aí que muita gente tem, né? A Bíblia é um livro machista, que despreza as mulheres, que não dá atenção para as mulheres. Isso é uma grande mentira que inventaram por aí. Então Deus ele pode usar a todos, homens e mulheres. E amigos, amigas, um dos motivos para eu citar aqui essas profetisas, além de mostrar que Deus usa tanto homens quanto mulheres para o trabalho de liderança do seu povo, eu gostaria de apresentar para vocês, caso vocês ainda não conheçam, Ellen Gold White. Essa mulher, ela foi uma mulher que nasceu em 1827 nos Estados Unidos. Ela era metodista, uma garota muito fiel a Deus, com uma experiência muito profunda com Deus e buscando ter mais e mais experiências com Deus. Ela passou por uma grande decepção, assim como milhões de pessoas do seu tempo, por causa de um movimento chamado Movimento Millerita, aonde se cria em que Jesus voltaria em outubro de 1844. E muitos naquele tempo acreditaram nessa mensagem por causa de uma profecia lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, e acreditavam profundamente que Jesus voltaria nessa data. E houve uma grande decepção nesse momento. Porém, apesar da decepção e apesar desse erro grotesco em relação a marcar essa data para a volta de Jesus, Deus estava guiando de alguma forma o movimento millerita, o movimento de Guilherme Miller. E é aos 17 anos, no contexto desse desapontamento, dessa tristeza muito grande de aguardar Jesus e Jesus não voltar, que Deus chama essa mulher e começa a lhe dar visões sobre a forma como Deus estava guiando ainda aquele movimento. E desse movimento surge então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Ellen White então, ela vai ter várias visões. Na verdade, ela tem mais de 2.000 visões. Ela orientou essa igreja, que hoje conta com mais de 20 milhões de membros, na área da teologia, missão, educação, saúde, orientações espirituais. E seus escritos apontavam continuamente para a Bíblia, enfocando no grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ela mesma disse o seguinte: recomendo-vos, leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. E ela escreveu muitos livros a respeito das suas visões que Deus dava para ela em relação à educação adventista. Hoje nós temos muitas escolas, a saúde, hoje nós temos clínicas e hospitais, a teologia, ao plano da salvação, a fé em Jesus Cristo como única forma de encontrar essa salvação. Mas é necessário saber algumas coisas importantes sobre Ellen White e sobre os livros que nós temos dela hoje. Os livros de Ellen White, eles não são a continuação da Bíblia. Eles não estão equiparados à palavra de Deus e muito menos acima da palavra de Deus. Ao contrário, elas são orientações práticas para pessoas que estavam vivendo no seu tempo e para uma igreja que estava começando, para que tivessem sucesso. Veja o que ela diz sobre o papel dos escritos dela. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Então, para ela, os seus escritos eram uma luz menor, fraquinha até, mas que era suficiente para conduzir as pessoas à luz maior. Eu tenho um amigo mesmo, Davi Caldas, ele escreveu um livro sobre a questão de Ellen White e a Bíblia, onde ele coloca ali mais de 100 citações de Ellen White, enaltecendo a palavra de Deus, deixando claro que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Ora, nós estamos aqui estudando já há algum tempo e em nenhum momento eu coloquei algum texto de Ellen White, eu coloquei alguma citação de Ellen White para provar alguma doutrina ou para provar alguma crença que nós temos. Nós usamos apenas a Bíblia, apenas textos bíblicos, porque a Bíblia sim é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Tudo que fazemos, tudo que ensinamos está baseado na palavra de Deus. O dom profético de Ellen White serve para quê? Para orientar, aconselhar, aplicar princípios bíblicos, corrigir desvios espirituais, fortalecer a igreja. Então, Ellen White ela tem essa função. E o mais interessante, e eu estou dizendo para vocês sem parar nesse estudo bíblico, prove os profetas. Quando você vai à vida de Ellen White, quando você vai aos ensinos de Ellen White, você percebe algumas coisas importantes. Ellen White não se considera uma profetisa acima da palavra de Deus. Até hoje, nunca, ninguém conseguiu obliterar o ministério dela
ela no sentido de levantar acusações que sejam de fato verdadeiras. Tanto é que quando ela morre em 1915, jornais da época nos Estados Unidos anunciaram a sua morte com tristeza. Inclusive pessoas que não faziam parte do movimento adventista lamentaram a sua morte, dizendo que ela de fato foi uma mulher incrível. Os seus escritos não contradizem a Bíblia e nem acrescentam nada à palavra de Deus. E cada um dos seus escritos conduzem as pessoas à palavra de Deus, à santa lei de Deus, e não afasta as pessoas dela. Então, quando você passa ela no crivo do verdadeiro profeta, dessas características, ela está em todas. Mas você, de fato, não precisa crer em mim. Eu convido você a conhecê-la através dos livros que ela escreveu. Estão todos disponíveis na internet, se você quiser baixar, se você quiser ler no seu celular. Eu aconselho você a começar com um livro fantástico que vai te encantar, chamado Caminho a Cristo. Então, procura esse livro aí na internet e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bem, amigos, esse é o estudo de hoje e você precisa tomar uma decisão. Você quer ser enganado ou não? E você vai dizer, obviamente, que não. Mas cuidado, porque o falso profeta, ele parece muito verdadeiro. O falso profeta, ele veste pele de ovelha, enquanto por dentro ele é um lobo devorador. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo estudo, porque no próximo estudo nós vamos estudar sobre a igreja. Será que tem uma igreja que ela é verdadeira, que não é verdadeira? Como que funciona esse negócio? Você gostaria de fazer parte de uma igreja falsa? Não, né? Então, próximos estudos eu vou ensinar vocês, através da Bíblia, como identificar a igreja verdadeira, tá bom? Então, até lá, nos vemos aí.